Paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Quem vos fala é o professor Ronald, do Instituto Teológico Metanoem, e estamos aqui para servir aos irmãos, fazendo uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Editora Betel. E antes de tudo, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem participado, que tem divulgado, que tem dado sua curtida, né? Ou você que deixou seu likes, né? Certo? Muito obrigado a você que está inscrito, também a você que está assistindo a primeira vez. Estamos terminando o ano de 2018, hoje nossa última lição número 13, mas já estamos com a lição nova aqui, né? Nós estaremos já falando sobre as enfermidades da alma, ok? Estaremos tratando esse assunto na nossa próxima lição. Muito obrigado a você que está aí conosco, e nós já vamos para a lição, né? Vamos para a lição sem muitas delongas. Hoje está muito quente aqui na cidade de São José dos Campos. O tema da nossa lição é a importância de sermos zelosos e vigilantes, ok? O textuário diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12, versículo 11. A verdade aplicada diz: ainda hoje a obra de Deus conta com aqueles que atendem ao chamado de Deus com amor e zelo. Nós temos três objetivos. Primeiro, mostrar que a obra do Senhor requer constante vigilância. Segundo, ensinar o perigo de tolerarmos o mal. E terceiro, enfatizar a prática da oração como base de toda a atividade da igreja, ok? Vamos para o texto de referências, em Neemias 13, versículo 1 ao 3 e o 30. Nossa introdução: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. O Senhor age dessa maneira porque pode nos ler por dentro. Foi assim que agiu com Neemias. Veja só, veja o que eu estou querendo colocar para vocês. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Eu quero que você entenda o termo, a palavra bom, né? O justo, né? Conforme a tradução, tá? Como o homem que tem fé em Deus, aquele que crê, que se atreve a confiar no Senhor. Isto, tá, faz que o Senhor se agrade dele. Então o Senhor confirma os passos deste homem. O Senhor faz que este homem vença nas dificuldades, tá, porque ele enxerga realmente a intenção, né, da fé do coração daquela pessoa. Coloquei a imagem aí de Pedro. Você lembra que quando disse a palavra de Deus, né, que na quarta vigília, já estava amanhecendo, e apareceu o Senhor andando por cima das águas, né, e Pedro, e os demais gritam. Jesus disse: não temais, sou eu. E então disse a palavra de Deus que Pedro disse: se tu és, Senhor, manda que eu vá ter contigo andando por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, ele vai ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que Pedro começou a andar por cima das águas. E ele estava andando tranquilo, mas há um momento que ele começa a afundar. Mas o que faz Jesus? Disse o texto: imediatamente estendeu a mão para ele e levantou Pedro. Ou seja, Jesus está confirmando os passos de Pedro, porque Pedro se atreveu a crer naquilo que o Senhor disse. Olha só, independente das nossas fraquezas, quando nós nos atrevemos a crer no que o Senhor Deus disse, tá? Ele se responsabiliza por sustentar a sua palavra e imediatamente ele nos faz andar de volta de fé em fé, ok? Então entenda bem, aqui quando diz os passos de um homem bom, né, não está falando de uma prática que eu faça
para ter o mérito de ser chamado bom pelo Senhor, mas sim de uma atitude de fé. Amém? Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico. Há sempre alguma coisa a ser feita. Vamos ver o primeiro subtópico, removendo os abusos, depois falando uma mesma língua, e sempre haverá oposição. 3 subtópicos. Vamos a sempre alguma coisa a ser feita. Na vida sempre nos deparamos com uma tarefa nova a realizar. Quando alguém tem uma meta nova a atingir, tem uma razão para viver. Caso contrário, está condenada a murchar. Veja só, meu amado, ter na vida alguma coisa nova, alguma meta nova a cumprir, isso é ótimo, tá? Isso é uma maravilha, porque aqueles que não têm metas novas para atingir, eles perdem a razão de viver. Veja, é como uma fruta. Eu coloquei aí a imagem, né, de uma fruta aí, tá, que está maduro, né? Qual o próximo passo da fruta madura? Estragar. Tá? Então, as pessoas que acham que alcançaram tudo, as pessoas que acham que já sabem de tudo, que chegaram no máximo, que não tem mais nada para alcançar, essas pessoas murcham, tá? Apodrecem igual essa fruta. Tá? Então, você ter metas, tá? É excelente. Aliás, estamos chegando aí 2019. Pelo amor de Deus, meu amado irmão, minha irmã, tá? Coloca metas, faz um plano para esse 2019, coloca uma meta para o final de 2019, o que você quer atingir, e daqui a 10 anos, você pode fazer a tua meta daqui a 10 anos, tá? O que você vai fazer, né? Como é que você vai fazer para atingir essas metas, ok? Então, é bom ter metas. Primeiro subponto, removendo os abusos. No esforço de agradar a Deus, o povo põe à parte todo tipo de mistura, isto é, a atitude da santificação. Deveriam romper todo o envolvimento com as práticas pagãs e as crenças profanas. Então, nós temos aqui um caso interessante, tá? Que Paulo também nos adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Veja, então por que Deus ele exige, né, que o seu povo, né, não esteja em envolvimento com as práticas cristãs e as crenças? Porque justamente o fato de conviver continuamente com o grupo, tá, isso faz que nós absorvamos as suas crenças. E essas más conversações corrompem, tá, as nossas crenças, os nossos costumes, os nossos princípios espirituais. Tá? Então aqui é importantíssimo isto. Tá? Aqui a questão não é simplesmente não ter amizade com as pessoas. A questão é não se envolver, tá? Não você concordar, tá, com as formas de crenças, com as formas de filosofias, tá? Mas sim você se apegar à palavra de Deus. É isso que Paulo está dizendo, isso que Neemias procurou, tá? Isso que Deus exige, tá? Que nós deveremos vigiar para nós não nos corromper com as más conversações. Falando uma mesma língua. Quando Neemias coloca Hanani, ou Hananias, para ocuparem posto-chave, é que ele precisava de colocar obreiros de valor, cujas prioridades eram dignas do cargo a ser ocupado. Veja, em Lucas 12:34, nós vemos, eu acho que você já conhece o texto, do jovem rico, o jovem chamado jovem rico, ele, quando Jesus lhe coloca a questão de decidir seguir a Cristo, o jovem deveria deixar, ou vender tudo e dar para os pobres, a Bíblia diz que esse jovem simplesmente
ele deixou Jesus e abraçou, a riqueza, tá? Aqui está a questão, tá? O que eu quero colocar é isto: onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Tá? Aquilo que nós valorizamos, tá? Isso domina a nossa vida, tá? Porque nós colocamos a nossa atenção para isto. Então, o que é que você está valorizando? Onde está o teu tesouro? Tá? O que você valoriza? Porque se você tem um tesouro, na tua casa, você vai ficar esperto, Você quer colocar uma segurança, você quer colocar algumas questões, você fica pensando no tesouro. Jesus disse: onde está o tesouro? Teu tesouro está no céu, teu tesouro está na terra. Onde está a tua mente? Porque a tua mente, o teu coração, vai se apegar a isto. Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Ou seja, você vai ficar amando, você vai acabar amando isto. Então, quando nós falamos prioridades, estamos dizendo pessoas que tenham a mesma prioridade, ou seja, a mente esteja, o coração esteja nas coisas de Deus. Estas pessoas falam a mesma língua. Falar a mesma língua do líder não é concordar com tudo, tá? Isso é ser um eco. Falar a mesma língua é manter em mente a meta e missão do grupo, tá? Mesmo que às vezes haja se discordar da maioria, tá? Ou seja, nós temos um tesouro, nós temos um valor, nós temos algo que valorizamos, tá? E isso deve ter em prioridade. Qual é a meta do nosso grupo, da nossa igreja? Qual é a missão, tá? E quando nós valorizamos isto, tá? Nós às vezes somos obrigados a discordar de algumas formas de pensar e expor as formas corretas, ok? Não é discordar simplesmente de você ser da oposição, tá? É discordar para você lembrar o grupo qual é a meta, qual é a missão. Sempre haverá oposição. A oposição se manifesta claramente a oposição quando se manifesta claramente é mais fácil de vencer. Mas quando a oposição tem livre circulação, aí habita o verdadeiro perigo. A Bíblia diz que Tobias influenciava negativamente as pessoas, com potencial. Então havia grupos, que tinham potencial, eram ricos, tinham condições de ajudar mais a obra da restauração, mas Tobias, porque ele usava máscaras, tá? Ele tinha uma questão do fingir, era igual um camaleão, ele sabia se comportar de diferentes formas, Ele estava enganando aquelas pessoas, e aquelas pessoas acabam apoiando ele, tá? Então esse é um perigo. Quando nós sabemos quem é o nosso inimigo claramente, tá? Nós ficamos atentos, Quando nós sabemos quem é o nosso amigo claramente, aí nós já sabemos como comportamos com ele. Mas quando nós não sabemos quem, se essa pessoa é ou não é inimigo, a gente fica meio sem saber, e às vezes a pessoa se comporta como amigo, e está tendo livre circulação entre nós, e às vezes na verdade não é amigo, tá? Então aqui precisamos muito de discernir, tá? A situação, discernir as intenções, tá? E é claro, conforme Neemias fez, ele usou a palavra, ele foi buscar na palavra de Deus o que o Senhor exigia, tá? E aplicou isso, tá? Nada mais justo para nós também, Vamos observar a palavra, como a palavra nos guia, e vamos trabalhar conforme, ok? 2. O perigo da tolerância ao mal. Enfrentando os problemas, primeiro subtópico. Depois clamando o mal, chamando, aliás, o mal por outro nome. E agir na dependência de Deus.
2. O perigo da tolerância ao mal. Na ausência de Neemias, alguns manifestam suas verdadeiras intenções. O templo e o culto foram negligenciados. Neemias procurou a causa, ou seja, o porquê, e não quem. O problema estava na tolerância ao mal. Olha só, meu irmão, minha irmã, tá? Isso é importante nesse ponto aqui. Neemias procurou a causa e não quem é o problema. Tá? É importante na questão que, quando nós procuramos quem é o culpado, tá? Nós não estamos tratando do real problema. O problema que nós temos que achar, o porquê que foi feito, tá? Qual a razão, né? Que está provocando ou que alguém fez aquele mal. Por que as pessoas, né, estavam fazendo o que estavam fazendo. E quando Neemias vê isto, tá, ele percebe que as pessoas têm um sentimento de tolerância ao mal. Tá? Então o problema é interno. As ações externas, né, as atitudes externas, tá, nada mais refletem as questões internas. Então Neemias, ele percebe que havia tolerância ao mal. Então muitas coisas acontecem, não é a questão o que aconteceu, mas por que aconteceu. Vamos lá, 2.1, enfrentando os problemas. O próximo problema enfrentado por Neemias foi o da distribuição dos quinhões, ou seja, das partes, né, destinadas aos levitas. Os levitas voltaram a exercer suas funções anteriores, né, quando se dá de novo aquilo que lhe é de direito para os levitas, e foi substituído o sumo sacerdote Eliasibe, que promoveu o casamento misto de um familiar dele com Tobias, o amonita. Olha só, por que Eliasibe, esse sumo sacerdote, estava tolerando, né, a situação? Porque alguém da família, né, ele casou com outro parente, tá, do Tobias, né? Então, ou seja, havia um porquê, né? Então é isso que nós precisamos entender, o porquê que as pessoas, né, fazem determinadas coisas. Tá? Veja que agora Neemias, ele vai dar o que é de direito aos levitas, né? Os levitas que eram ou deveriam estar cuidando do templo tinham parado de exercer essas funções. Agora, quando recebem de novo a ajuda que é de direito deles, segundo a lei de Moisés, eles voltam a exercer a sua função. 2.2, chamando o mal por outro bem. A liderança, ignorando os ideais de Neemias, que eram os ideais, os princípios segundo a vontade de Deus, estavam sendo generosos com os inimigos do povo de Deus, deixando de lado a lei de Deus. Olha só, é uma coisa aqui que os líderes ignoram, tá? Se fazem de conta que não sabem, tá? Quais são os ideais, quais são os princípios que Neemias está usando, né? São os princípios de Deus, né? Então, mesmo que Neemias esteja ausente do local, eles, como líderes, deveriam seguir os princípios dados na palavra de Deus. Neemias, então, toma a decisão de agir. Quando você não decide, os outros decidem por você, ok? Então veja, se Neemias não toma uma decisão, tá? Os outros tomam a decisão. Quando você, né, é líder, é você que tem que tomar a decisão, né? Você toma, tá? Não deixa para, não, depois eu vejo, e não deixa contornando a situação, né? Não empurra na barriga, como diz, tá? Vai ter mais problema. Tem que decidir? Decida, tá? Se você não decidir, os outros vão decidir, tá, em teu lugar. Isso é fato, tá? A nossa vida é assim, de decisões. E quando nós não nos atrevemos a decidir, os outros decidem a nossa vida, e aí nós não vivemos mais a nossa própria vida, mas vivemos as decisões dos outros, ok? Vamos lá,
agir na dependência de Deus. A vontade de comerciar com os povos que estavam pelas cercanias era muito grande e por causa disso não respeitavam o dia separado para adorar a Deus. Veja, aquele povo estava comercializando, estavam vendendo e comprando no dia que era separado para adorar a Deus. Mas por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro. Mas por que eles querem ganhar dinheiro? Qual a motivação? O porquê? É porque eles não estão crendo que Deus pode suprir as necessidades. É isso, é a questão, é o porquê. Por que eu faço o que estou fazendo? Estas pessoas simplesmente eles querem trabalhar um dia que é separado para adorar a Deus, porque não estão crendo que Deus suprirá as suas necessidades. Perceba então que o que leva ao povo a ter esse comportamento é a motivação na verdade é a motivação da ganância e a falta de crer que Deus lhes daria o pão de cada dia. Eu quero que você perceba isto. Sempre analisamos os porquês. Não é só a questão que está vendendo, mas por que você está vendendo, por que você está trabalhando nesse dia que você tem, o patrão te deu o direito de você ser livre, você não trabalhar, está de folga, mas você vai trabalhar só para ganhar mais dinheiro. Por que você quer esse mais dinheiro? Motivo? Ganância. E você não crê que Deus pode suprir a tua necessidade? Você não acha que é importante adorar a Deus, já que você tem direito nesse dia de parar? Esse povo tinha direito, o patrão lhes deu a folga, Deus lhes deu a folga, Deus era o patrão, mas eles não creem naquilo que Deus tem. Ou seja, onde estava o coração do povo, onde estava o tesouro? O tesouro estava literalmente na ganância. Por isso disse: onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Ok? Pensemos. Veja o salmista no Salmo 122, 27, aliás, versículo 2 da revista atualizada, ele disse: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados, Ele, o Senhor, dá enquanto dormem. Olha só que interessante aqui. Inútil está dizendo. Deus está dizendo que é inútil trabalhar fora do tempo, levantar de madrugada ou repousar tarde, ou seja, quando você deveria estar dormindo, você está acordando para ganhar dinheiro. Quando você deveria estar já descansando em casa, você ainda está no serviço. Ou seja, não há necessidade, é inútil. Como assim inútil? Eu vou ganhar mais dinheiro. Diz: olha, vocês vão comer pão de dores. Vocês estão acrescentando dores. Vocês vão ter prosperidade, mas isso vai acrescentar também dores. Penosamente granjeaste. Disse que o Senhor enriquece seus servos e não acrescenta dores. Veja aí no final do versículo: aos seus amados Ele o dá. O que Ele dá? A prosperidade. Quando? Enquanto dormem. Olha só que coisa inteligente. Enquanto alguns vão se levantar de madrugada, vão repousar tarde, e vão atrás do pão. Veja que aqui a questão é o pão. Eles vão atrás do pão para prosperar, desrespeitando o seu corpo, que tem que descansar, e desrespeitando o horário que tem que ser para adorar a Deus. Disse o Senhor que enquanto eles estão se matando, literalmente, o Senhor dá a prosperidade para seus filhos enquanto dormem. Ou seja, Deus trabalha a favor dos seus filhos enquanto dormem. Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele.
Agora, qual que é mais inteligente, meu irmão ou minha irmã? É inteligente a gente se matar, né? Trabalhar numa hora extra sem necessidade, né? Que é o faltar nos dias do culto, né? Para trabalhar hora extra, né? Agora, Deus pode ou não pode suprir tua necessidade? Tá? Eu creio que é muito mais inteligente a gente honrar os nossos horários dentro dos seus limites, tá? Dormir o que é devido, né? E deixa que Deus nos prospere, né? O dinheiro vai vir, né? A prosperidade vai vir. Não é só questão de dinheiro, tá? Porque vem a saúde. Veja, as pessoas trabalham, se estressam, né? Começam a ter dores no corpo, tem insônia, tem esquecimento, aí vão comprar o quê? Remédio, aí vão no médico, ou seja, todo o dinheiro que ganhou vai para o médico, tá? Então, vamos ser inteligentes, vamos confiar em Deus. 3. A continuação de um bom trabalho. Primeiro, refutando as críticas de Neemias, depois o homem zeloso e um homem de oração. A continuação de um bom trabalho. O exemplo de Neemias deve ser tomado com impulso vital para a igreja hoje. Ele foi um homem decidido e sempre focado em seus objetivos, tá? Nós estamos batendo bem nessa tecla. Ser pessoas decididas e ter foco, tem um alvo, tem uma meta, ok? Refutando as críticas a Neemias. Há quem julgue Neemias por lançar fora os móveis de Tobias e ter cortado o cabelo dos que contraíram casamentos mistos, né? Às vezes as pessoas julgam. Também, né, Jesus, né, também agiu dessa forma radical ao purificar o templo. O templo, né, diz a Bíblia que Jesus, né, ele derrubou a mesa dos cambistas, pegou um chicote, né? Peraí, a questão aqui, isso é descontrole emocional? Não, ao contrário, tá? Aqui não há descontrole. Mas o que é isso então? Algo que Daniel Goleman ele chama de inteligência emocional. O que vemos aqui é justamente isto, tá? É o controle emocional em atividade, tá? Isso é importante, né? Daniel Goleman escreve acerca disto. Quando as pessoas inteligentes emocionalmente, tá? Eles sabem trabalhar esse ponto. A inteligência emocional se manifesta quando mesmo no meio da ira, ou o oposto da alegria, né? Ou tristeza ou alegria, etc., mantemos nossas emoções na direção correta e na medida necessária. Então as pessoas, né, às vezes elas se iram, tá, e pecam. Mas não, você pode te irar, mas não peque. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Tá? Na alegria é a mesma coisa, tá? Excessos de alegrias, né, também trazem problemas, né? Disse que alguém, né, na Bíblia, né, fez um voto no meio da euforia da batalha, né, dizendo que ofertaria ao Senhor o primeiro ser vivo que viesse ao seu encontro, e também, né, cometeu erro, né? Ou seja, não é bom nem na ira ou na tristeza ou na alegria, tá? Você, tá, agir de forma descontrolada. Você tem que saber quando te irar, quando ficar alegre e na medida correta. A ira em direção ao pecado e o amor em direção ao pecador. Jesus expulsou os mercadores, mas também chorou diante da sepultura de Lázaro e amou a todos, mesmo sentindo dores indescritíveis lá na cruz. Isto é, tá, inteligência emocional. Jesus sabe o momento correto, tá, de se irar. Jesus sabe o momento correto de chorar. E Jesus sabe também amar no momento correto. Veja, alguém pode dizer: como que Jesus pode amar as pessoas na cruz?
foi traído pelos discípulos, né? Foi negado por Pedro, foi vendido pelo homem de maior confiança. As pessoas que ele curou gritaram, crucificam. Foi abandonado praticamente por todos, mas Jesus lá na cruz, né, ele decide amar aquelas pessoas que o feriram, que o traíram. Tá? É uma decisão que ele toma e diz: Pai, perdoa-lhes. Olha só, Jesus libera o perdão, né? Diz assim: eu não vou ficar com raiva dessas pessoas porque estão me matando, eu não vou ficar com raiva porque me traíram, eu não vou ficar aqui irado porque eles me pregaram nessa cruz. Eu decido amar, tá? Eu decido ser livre da ira. Isto é inteligência emocional, tá? Quando houve necessidade, Jesus se irou e expulsou os mercadores, tá? Mas quando houve necessidade, ele soube amar também. Então a cruz, tá? Jesus, né, nos mostra que é ser um homem inteligente emocionalmente. 3.2, o homem zeloso. Vemos em Neemias um homem zeloso. Zelo nesse contexto, um desejo ardente de agradar a Deus, fazendo sua vontade e promovendo sua obra no mundo. Efésios 4:26 nos diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Tá? Então o zelo, tá, é algo realmente que tem por objetivo agradar, e no nosso contexto, agradar a Deus. 3.3, Neemias sempre intercalou suas ações com oração. Estamos mais do que nunca em tempos de se buscar ao Senhor. Aqui é um ponto-chave, tá? Aqui é um ponto-chave. Se eu quero, né, ter uma inteligência emocional, né, se eu quero, tá, discernir quando as pessoas têm más ou boas intenções, né, se eu quero prosperar, eu vou ter que me dedicar à oração. Vou ter que ter uma prioridade, que é a oração em primeiro lugar. Martinho Lutero disse: se eu deixar de empregar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo terá vitória o dia inteiro. Então esta é a opinião de alguém, né, que reformou o mundo. Lutero trouxe a reforma, e Lutero não reformou somente a igreja, tá? Ele reformou o mundo, o sistema educacional, tá? O sistema de ensino, tá? Nas escolas públicas, não só na igreja, tá? Ele mudou o mundo, tá? Então, você quer também ser uma pessoa que tem influência, uma pessoa que mude as pessoas, que ajude as pessoas, tá? Então vamos seguir o exemplo deste homem, vamos orar, né? Neemias orou, Lutero orou, e todas as pessoas que mudaram o mundo, tá, tiveram esta ajuda sobrenatural de Deus. Então, Deus te abençoe, meu amado, minha irmã, meu irmão. Vamos concluindo aqui. O livro de Neemias abordou a reconstrução das muralhas, mas também contemplou a questão da renovação espiritual, da redescoberta de que somos dependentes de Deus, tá? Então esse que nós entendemos, né? Toda a matéria, toda a lição foi feito, né? Essa reconstrução das muralhas, houve uma renovação espiritual, e no final, né, aprendemos que podemos confiar em Deus, depender em Deus, que Ele supre as necessidades de cada dia. Bom, nós mostramos que a obra do Senhor requer constante vigilância, ensinamos o perigo de tolerarmos o mal, enfatizamos a prática da oração como base de toda a atividade da igreja. Amados irmãos e irmãs, muito obrigado mais uma vez por esse ano de 2018, estivemos juntos aí. Inscreva-se no canal, você que ainda não se inscreveu, e você que é inscrito, por favor, deixe seu like é a curtida, né? Like em inglês, né? Mas melhor, né? Deixa a curtida, ok?